Queridos, nós temos alguns motivos de oração que eu gostaria muito que os irmãos pudessem levar para suas casas. Um deles é em relação à família da irmã Rosilda. Irmã Rosilda, parece que eu vi o Renato aqui hoje, gente. Ele não está aí não, né? A Rosilda está aí também, Renato? Tá, temos orado por vocês, viu? A irmã Rosilda, ela perdeu o irmão ontem e, paralelamente a isso, a sua mãe internada no hospital, né? Não sei nem se a mãe está sabendo da morte do filho. Já está, Renato? Oi? Ainda não, né? A mãe ainda não sabe. Tá. Temos orado também pelo o sogro da irmã Érica, o pai está ali em cima, o Hudson e a Érica, e Deus tem operado um milagre ali, né? Porque cada notícia que vem a gente pensa que a coisa está de um jeito e de repente Deus tem nos surpreendido de uma outra forma. Então, vamos continuar orando. E vamos orar também pelo Alexandre. Vocês viram, eles saíram aqui agora, né? Parece estar com muitas dores, foi para o hospital com suspeita de apendicite, né? Saiu daqui agora, estava aqui no culto agora e saiu. Às vezes, né, vai passar por um processo até cirúrgico, aí a gente não sabe. Vamos orar por esses irmãos agora, gente? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai. E queremos, ó Deus, agora colocarmos-nos diante do Senhor pela vida dessas pessoas. Quero pedir pela família da Rosilda, ó Deus, pela mãe dela, pelos outros familiares, pedir que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. Nesse momento, ó Deus, tão difícil que além de ter perdido já um membro querido da família, nós temos lá, ó Deus, a matriarca dessa família internada naquele hospital. Visita aquele leito, ó Deus. Nós cremos na cura que o Senhor pode dar na vida das pessoas. Pedimos pelo seu Olinto também, ó Deus, que já está nessa batalha pela vida já também há algumas semanas. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Já foram muitas cirurgias feitas. E, ó Deus, agora a esperança que nós temos, e sempre foi a esperança que o Senhor possa estender a sua mão e curar. Seja feita a tua vontade, ó Deus, na vida dessas pessoas. Pai, eu quero te pedir pela vida do Alexandre também, ó Deus, que o Senhor esteja acompanhando ele agora, a família, e que o Senhor coloque a tua mão ali, ó Deus, e que seja feita também a tua vontade, ó Pai. Toma conta dessa família querida para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus? Wesley, pode me ajudar só com esse aqui, ou diminuir ou desligar ele, que o vento dele está muito forte. Pode desligar até. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 23. Obrigado. Salmo de número 23, apenas o verso de número 1. Só esse versículo aí. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Amém? O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. A gente se propôs, desde a semana passada, a uma microsérie de 3 mensagens bem reflexivas, apenas do verso de número 1 desse salmo. O nosso objetivo é olharmos para o salmo e respondermos a seguinte pergunta: quem é o Deus do Salmo 23? E uma coisa que eu falei para vocês na semana passada, que esse salmo, assim como o salmo de número 127, se você tirar todos os outros versículos do salmo e permanecer apenas com o verso de número 1, ele vai continuar fazendo sentido para você. Você pode viver com esse salmo no seu coração, você pode viver com esse versículo única e exclusivamente no seu coração. Aliás, esse talvez seja o versículo do salmo que mais aparece, estampado em vários lugares. Você quase não vê o restante dos versículos, mas esse aí é o que mais faz sentido. Então você pode ver com ele, verso 1, ele é um verso que completa a ideia. Agora, se você tirar ele, vai ficar aquela pergunta nos outros versículos. Mas quem é esse que pode me levar em pastos verdejantes? Quem é esse que me livra quando eu passar pelo vale da sombra da morte?
Ou quem é esse que me honra na presença dos meus inimigos? Quem é esse que faz o meu cálice transbordar? Quem é esse que o salmista diz que tem prazer no coração de estar na casa dele, de voltar à casa dele, de bendizer ao nome dele? Vai sempre ter essa pergunta. Na semana passada, nós já começamos a responder isso. Então, a gente trabalhou apenas nas duas primeiras palavras do Salmo, o Senhor. E a gente viu que Davi, ele foi muito criterioso ao escolher o termo que ele ia usar para se referir a Deus. Então, ele poderia ter usado vários nomes que nós encontramos no Antigo Testamento e que dizem, na verdade, dos atributos de Deus. Mas não, ele foi naquilo que era o mais poderoso. Ele foi naquele nome que nós falamos que é o nome impronunciável de Deus. Ele queria que aqueles que lessem esse salmo não tivessem a menor dúvida de quem é o Deus do Salmo 23. Então a gente viu que o Deus do Salmo 23 é o Iavé, é o imutável, o incausado, o ingovernado, o poderoso Deus criador dos céus e da terra. Hoje, baseado nesse único versículo, agora nós vamos pular para a outra palavrinha do lado. Então nós vamos falar o Senhor, a gente já viu quem é esse Senhor, que Davi foi criterioso, e agora nós vamos falar esse que Davi diz que é o pastor dele. Então, falamos do Senhor Iavé, e agora nós vamos falar do pastor Iavé. Então nós vamos trabalhar hoje aqui e vamos tentar desconstruir uma atitude muito perigosa que existe na vida do ser humano, a autoconfiança. Autoconfiança é aquele ato de nós confiarmos na gente mesmo. É quando nós confiamos na nossa capacidade para solucionar ou realizar alguma coisa. Então a gente entende que nós, por nossa própria força, por nossas próprias habilidades, nós podemos fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, e nós confiamos nessa capacidade para solucionar as coisas que estão na nossa vida. A autoconfiança, ela costuma atrapalhar muito a vida das pessoas. Por que isso? Porque muitas pessoas, elas se machucam muito para depois elas chegarem à conclusão de que elas precisam de uma outra pessoa para ajudar ela em alguma coisa. Então você pensa, por exemplo, numa criança e ela está começando a querer aprender a andar de bicicleta. E ela pega aquela bicicleta e diz assim: papai, eu posso aprender sozinho. E você diz: não, meu filho, deixa o pai segurar você. E ele diz para você: não, pai, eu acho que eu vou conseguir, eu confio na minha capacidade de aprender a andar de bicicleta. E ele sobe naquela bicicleta e ele cai, e ele se machuca, ele levanta e cai, de repente, ele todo ralado, ele se apresenta para você e diz: pai, eu acho que eu preciso do senhor. E às vezes nós agimos exatamente dessa maneira. Eu me lembro quando eu tinha aproximadamente 20 anos de idade e eu trabalhava num lugar onde o trabalho era muito pesado. E eu tinha na minha cabeça que eu era forte. Olha que loucura, né? Então, aonde se falava em carregar peso, lá estava eu, pronto para fazer. Eu me lembro que eu fiz estripulias que eu não faria mais hoje de absoluta maneira. Coisas que eu fazia que até a pessoa que estava me ajudando falou assim: nossa, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Eu falei: mas eu vou fazer. Era uma autoconfiança. Eu confiava que eu ia fazer. Tempos depois, eu fui trabalhar, fui ser gerente de um depósito de gás. E eu não precisava meter a mão num bujão de gás. Meu trabalho era na mesa. Mas eu tinha tanto autoconfiança em mim mesmo que eu falava: não, eu vou ajudar a descarregar o caminhão de gás. Então parava aquele caminhão com 540 botijões de gás e lá estava eu, sem nenhuma necessidade. Ninguém precisava de mim, mas eu queria estar lá porque tinha muita confiança no que eu fazia. Conclusão: herdei algumas hérnias e tive que fazer algumas cirurgias e várias varizes nas pernas. Nunca mais fiz isso na minha vida. Não é? Então, até a Bíblia, na Bíblia, nós temos exemplos muito interessantes. Nós temos principalmente um exemplo muito interessante de alguém que tinha muito autoconfiança em si mesmo, o rei Saul. O texto lá em 1 Samuel diz que Saul recebeu uma ordem do profeta Samuel para esperar durante 7 dias, até que ele pudesse partir para cima do inimigo. Os dias foram passando, não acontecia nada,
Saul ficou esperando, esperando, e os soldados reclamando: a gente não vai fazer nada, nós vamos ficar aqui à mercê do tempo, está frio, o que é que nós estamos fazendo aqui? E esses caras estão lá do outro lado, qualquer momento esses caras vão atacar a gente. Saul, vamos avançar. E Saul dizia: não, vamos esperar Samuel. Até que chegou no 6º dia, Samuel não apareceu, e Saul já não aguentou mais esperar. E ele achou que ele poderia vencer aquela batalha sem a ajuda do Senhor. E quando Saul foi para essa batalha, ele realmente decretou a sua falência como rei. Tudo por causa da autoconfiança. A autoconfiança é o fruto da nossa incompreensão, da nossa condição para com Deus. Quando você acredita que você pode resolver tudo, quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa força, inconscientemente, nós estamos destronando Deus do posto dele. Nós estamos tirando Deus do posto de nosso provedor, de nosso sustentador, daquele que realmente é o único que pode prover e resolver as necessidades da vida da gente. Então, inconscientemente, quando eu acredito que eu posso fazer as coisas no lugar de Deus, quando eu acredito que eu posso resolver tudo na minha vida, eu estou tirando Deus dessa condição de nosso provedor. E quando Davi escreve o Salmo 23, ele declara que Iavé é o seu pastor. E quando ele declara que Iavé é o seu pastor, ele está fazendo por inferência, de tabela, uma outra afirmação. Se Jeová é o meu pastor, logo eu sou ovelha dele. Por inferência, ele está fazendo esta afirmação. Se ele é o meu pastor, se o Senhor, o Todo-Poderoso, o incausado, aquele que é imutável, o Criador dos céus e da terra, se ele é o meu pastor, logo eu sou a ovelha dele. Presta atenção, Davi é um rei, e um rei guerreiro, mas ele não disse: o Senhor é o meu general, e eu sou o seu soldado. Ele não disse isso. Ele não disse: o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor. E Davi era cantor, mas ele não disse isso. Ele não disse: o Senhor, ele é o meu presidente e eu sou o seu embaixador. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Isso é muito interessante, porque Davi, a despeito de ser um general, a despeito de ser um rei, a despeito de ser um homem de guerra, um músico, na hora que ele foi ilustrar a sua condição para com Deus, ele busca a sua experiência de pastor de ovelhas, porque era isso que ele era. Quando Deus chamou Davi para ser rei, ele era um simples pastor de ovelhas. E é de lá que ele tira a experiência, a analogia mais rica, dizendo: olha, a minha relação com ele é a relação de ovelha. Ele é o meu pastor. E aí você pensa: nossa, mas por que ele usa ovelha? Ninguém quer ser ovelha. A gente não quer ser ovelha, essa é a verdade. A gente quer ser guerreiro, a gente quer ser soldado, a gente quer ser pessoas de frente, pessoas valentes, mas ovelha ninguém quer ser. Eu ia te perguntar qual que é o símbolo do Flamengo, mas o Flamengo perdeu hoje, né? Mas o símbolo do Flamengo é um urubu, não é, Júlia? O símbolo do Atlético Mineiro é o quê? Um galo. O do Palmeiras é um porco. Troço esquisito. Você já viu algum time de futebol, algum mascote que é uma ovelha? Você já pensou um estádio gritando: vai ovelha, vai ovelha? Esquisito isso. Essa é a realidade. As pessoas escolhem para mascote animais, muitas das vezes animais de força, mas ovelha, não é? Não tem isso. Por que Davi fez então essa analogia, se colocando justamente como ovelha desse pastor que é Jeová? Simplesmente pelo fato de não haver uma analogia mais correta para exemplificar a nossa condição diante
de Deus. Veja comigo como é que é a ovelha. Presta atenção, tá? De todos os animais, a ovelha é a que menos sabe se cuidar. Entende isso? Você já viu um post, uma fotografia que passa muito no Facebook, uma ovelha que foi achada muitos anos depois com pelo dessa idade, com um monte de coisa carregando? A ovelha não sabe se cuidar. A ovelha tem necessidade de um pastor que vai prover as necessidades pessoais dela. A autoconfiança leva a pessoa a ser uma ovelha desgarrada. Ela acha que ela pode produzir as suas questões, e não pode, ela não tem condições. Se a gente for cuidar da vida da gente, pode acreditar numa coisa, nós vamos nos embaraçar. Se tem uma doutrina que é muito questionada, às vezes, por grupos distintos de pensamentos cristãos, e eu amo essa doutrina, chamada a doutrina da perseverança dos santos. Ai de nós, se depois que aceitássemos Jesus como Salvador, e isso de fato fosse do nosso coração, ai de nós, se Deus deixasse a gente à mercê de nós mesmos. Nós não nos sustentaríamos diante de Deus. Se não fosse Deus cuidando da gente, provendo para a gente, tratando da gente. A primeira vez que as portas do reino se abrissem e nós tivéssemos a oportunidade de pular fora desse negócio chamado Igreja de Jesus, a gente fazia isso na hora. Você não vê o trabalho que a gente tem para manter as pessoas aqui dentro? As pessoas estão sempre querendo sair. A autoconfiança nos torna ovelhas desgarradas. É aquela ovelha que se desvia do caminho proposto pelo pastor. E aí, por não saber se cuidar, ela acaba se machucando. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, verso de número 6, ele diz assim: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Olha só. Cada um de nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É assim que nós somos, não é? E até hoje, falando de espiritualidade, quantas pessoas procuram criar os seus próprios caminhos para alcançar principalmente o céu? Você já ouviu essa frase assim? Todos os caminhos levam a Deus. Não cai nisso, que isso é a maior mentira do inferno. Só existe um caminho que leva a Deus. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não caia nessa ideia de que todos os caminhos vão levar você a Deus. O que importa é o amor. Isso é uma conversa fiada. O que Jesus disse foi o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Essa é a verdade bíblica para a gente chegar a Deus, para a gente chegar ao céu. Estão completamente perdidas, ovelhas perdidas, desorientadas, porque na verdade são ovelhas desgarradas. Pensam que sabem cuidar de si mesmo, mas elas não sabem. Essa é a grande verdade. Ovelhas, elas não sabem cuidar de si mesmo. Então, Davi, quando usou essa analogia do pastor, ele está pensando no pastor que ele era. Ele era um pastor de ovelhas. Então, ele tira da sua vida lá atrás, do início, daquilo que o pai dele ensinou para ele, do lugar onde ele foi chamado por Deus. Ele não tirou do seu reinado, ele não tirou das suas guerras, ele não tirou de nada disso. Ele foi lá no pastoreio e ele se viu como um animalzinho daquele que não sabe cuidar de si mesmo. Então ele diz: opa, esse Deus tem sido o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Ovelha são tolas. Presta atenção. Você já viu ovelha fazer algum truque? Você já viu ovelha fazer alguma gracinha? Ovelha fica ali paradona na dela, não é? Bé, só isso. Ela não faz mais nada, não é? Porque elas são tolas. Você sabe o que é tolice? Não tem inteligência nenhuma. É um animal que não processa muito bem as coisas.
É diferente de outros animais que são capazes de fazerem coisas enormes, bacanas. Um cachorro, por exemplo. Você pode ensinar cada coisa a um cachorro, ele faz coisas incríveis. Você pode pegar determinados animais e ensinar ele a fazer determinadas coisas. Mas dificilmente você vai ver uma ovelha num circo fazendo alguma coisa. Você não vai ver isso lá, não é? Porque ela é simplória, ela é ingênua. E eu creio, por exemplo, você já deve ter ido ao zoológico, não é? Quando você chega no zoológico, por exemplo, qual animal que você quer ver no zoológico? Na verdade, você quer ver o leão, você quer ver animal feroz. Aí você passa, tem um aprisco de ovelha. Você só vai parar ali se tiver criança. E se você for crente. Porque você ouve falar tanto de ovelha na Bíblia que, ah lá, uma ovelha, gente. Aí você lembra do Salmo 23. É verdade ou não é? Você não vai lá para ver ovelha, porque ela não tem nada para te oferecer ali. Um pai, por exemplo, quando ele quer falar de masculinidade com seu filho pequeno, ele diz assim: filho, nós somos ovelhas. Ele fala isso? Não fala. Ele fala: nós somos leões, nós somos selvagens. Mas ele não diz: nós somos uma ovelha. Ele não diz sobre essas coisas, não é? Como seres humanos, nós também temos faculdades mentais definidas, nós somos melhores do que os animais, mas do ponto de vista da relação com o espiritual, o homem pecador ele é igual uma ovelha tola. Ele não sabe nada. Ele está totalmente à mercê do seu inimigo. Então, Davi, ele vai ao centro da questão. Nós temos uma dificuldade incrível para nós nos firmarmos como pessoas santificadas em Cristo. Você imagina como que você tem que vir à igreja, você precisa ser discipulado, você precisa ser ensinado, você pede o tempo todo ao Espírito de Deus: Senhor, igual um drogado, me amarra com corrente, senão eu vou pecar, Senhor, por favor, cuida da minha vida. Nós temos dificuldade. A nossa inteligência espiritual é igual de ovelha. Ela é completamente tola. Por isso que nós precisamos de Jeová, o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, como nosso pastor. Por isso que Davi diz: o Senhor, o Jeová, o incausado, o ingovernável, o soberano, o majestoso é o meu pastor. Porque nós não temos condições de decidirmos por nós mesmos. Nós precisamos dele para tomar decisões. Olha a outra característica da ovelha. Ovelhas são indefesas. Ovelha não morde. Só se for um ataque de pânico da ovelha. Não tem garras afiadas. Elas são totalmente indefesas. Então, dificilmente você vai ligar a sua televisão e vai ouvir no noticiário que alguém foi morto por uma ovelha. Você não vai ouvir isso. Nossa, o sujeito estava passando na rua, a ovelha atacou ele, matou ele. Não vai acontecer, isso não vai, só se for um caso extraordinário, né? Você vai ter que ter irritado muito aquela ovelha ali, porque elas são indefesas. E é o que nós somos diante das forças espirituais que militam contra nós. Daí a Bíblia dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão e buscando quem ele possa tragar. Porque a gente está ali igual uma ovelhinha andando. A gente não tem força. Por isso que Paulo nos exorta lá em Efésios, e a gente está estudando isso domingo de manhã, Paulo nos exorta: gente, presta atenção, nós não temos condições de lutar contra o inferno. As forças do inferno são poderosas. Esse poder é usado para o mal. Eles são astutos, eles são invisíveis. Ele chega, você não vê, ele ataca a sua vida, ele destrói a sua família. A única maneira que você tem de lidar com isso, de resistir e de lutar, é pegando a armadura que Deus dispõe para você, que é o que a gente está estudando de manhã. Fora isso, a gente não consegue resistir as investidas de Satanás. Nós somos como ovelhas diante de um lobo feroz, diante de um leão feroz que vem sobre nós. E é na condição de indefesa que a ovelha necessita da proteção do pastor.
E essa debilidade, então, ela precisa ser reconhecida por nós para que a gente possa pedir socorro. Se você acredita na sua força, se você acha que você tem condições de, por você mesmo, resolver todas as coisas, você só vai pedir alguma coisa, alguma proteção, quando você entende que nada está dando certo. Você já viu aquele tipo de oração que o sujeito faz assim? Eu entendo as intenções, tá, gente? Não estou aqui julgando ninguém, não, né? Mas tem falas que as pessoas dizem assim: ah, olha, eu já tentei de tudo, agora está na mão do Senhor. Ué, quer dizer, já tentou de tudo, já confiou em você, né? Já lutou com as suas forças, já procurou seus recursos, já tentou tudo. Quando você viu que não conseguiu mais nada, então você falou assim: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para alto. Está nas mãos do Senhor. Então, quando a gente reconhece que nós somos indefesos, quando a gente reconhece que precisa ser cuidado, aí sim nós recorremos ao Senhor em primeiro lugar. A primeira pessoa que a gente vai é o Senhor do Salmo 23. Jesus certa vez disse lá em Marcos capítulo 2, verso 17, Jesus assim: olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim chamar pecadores. Você entende isso? Se você acha, presta atenção numa coisa, se você acha que você pode alcançar salvação pela sua própria vida, pelo seu próprio esforço, ou seja, você pensa assim: nossa, eu sou uma pessoa muito boa, Deus jamais vai me mandar para o inferno. Isso é coisa de louco. Como assim? Como pode um homem como eu? Como pode um homem como eu estar em estado de condenação? Isso é impossível. Se você pensa assim: não, olha, pastor, eu vou na igreja uma vez por mês, uma vez por semana, e isso já é uma coisa bacana, e eu sou salvo em Cristo Jesus, porque eu vou à igreja, você está completamente enganado, porque se isso pudesse te salvar, não precisava nem Jesus ter morrido na cruz, era só você ir à igreja. Não é fácil, não é simples. Para que ter aquela bagunça toda que teve no Gólgota? Para que ter aquela arruaça toda? Para que teve aquele algazarra toda? Se é só você ir à igreja. Se você pensa que por você ajudar outras pessoas você pode ser salva, Jesus também não precisava vir, gente. Quem é que não... Pô, o que é mais fácil? Seja sincero comigo, pensa comigo. O que é mais fácil? Você acreditar que se você fizer uma boa ação para alguém, você vai para o céu, ou arrepender dos seus pecados, rever a sua vida, entregar a vida a Jesus e viver em santidade de vida. Qual que é mais fácil? Comprar uma cesta básica. É muito mais fácil. É muito mais fácil vir à igreja. É muito mais fácil ajudar uma pessoa necessitada. É muito mais fácil ser um religioso. Difícil é você entender que você é um pecador e que você depende de Jesus Cristo. E que para você precisa de quebrantamento, você precisa de contrição, você precisa de arrependimento, você precisa reconhecer que é um pecador e que depende da obra de Cristo para ser salvo. Isso é muito mais difícil. Mas esse é o caminho da salvação. E são pessoas que reconhecem que elas não podem fazer nada para sair do seu estado de condenação. São essas pessoas que clamam a Deus. São essas pessoas que se voltam para o pastor do Salmo 120, Salmo 23 e dizem: o Senhor é o meu pastor e eu sou ovelha dele, eu dependo do cuidado dele. Ovelhas são sujas. Entende isso? Até o gato toma banho sozinho, gente. Você já viu passarinho tomando banho em poça d'água? Já viu? Não é bacana? Eu acho que até o cachorro sabe se limpar, viu? Mas ovelha, já viu uma ovelha tomando banho, procurando água? Se ela se sujar, ela vai ficar suja para sempre. Ela não tem mobilidade para se limpar. Ela não tem astúcia para procurar limpeza para ela mesma. Ela não tem condições de tirar da sua lã tudo aquilo que vai garrando ali ao longo da sua vida. O pastor tem que pegar ela e tosquiar. Ele tem que pegar ela e limpar.
nós jamais teríamos condições de expurgar o nosso pecado. Jesus precisou vir até nós, estando nós sujos pelo pecado. E aí sim, com o sangue dele, ele nos tornar alvos mais do que a neve. Já cantou essa música? Alvo mais que a neve. Viu, Lucas, como que eu canto mal? Alvo mais, não é? Precisou o sangue dele vir sobre nós, o seu sacrifício, para tornar a nossa alma limpa, porque a gente não tem condições de fazer isso. Nós somos como ovelhas, não é? E quando nós não reconhecemos isso, é como se nós nos colocássemos numa rebeldia contra Deus. Não crer nas obras de Jesus é nos colocar numa posição de rebeldia contra Deus. Então, como na condição de ovelha, não há lugar para a autoconfiança. A autoconfiança, ela vai sendo desmoronada nessa analogia de Davi, quando ele diz, olha, Jeová é o meu pastor e eu sou sua ovelha. Então, na vida do crente não há lugar para a autoconfiança. Davi, o grande guerreiro, ele entendeu que a sua força, que o seu reinado não eram suficientes para resolver a sua vida. Você já tentou resolver a sua vida pela sua própria sabedoria? Você já procurou caminhos que você pensou assim, poxa, isso aqui vai ser legal para mim? E aí daqui a pouco você bate de frente e você volta chorando. E aí você pede ajuda, mas de repente você pensa assim, não, peraí, eu sei cuidar da minha vida. E você vai sozinho mais uma vez. E você vai se machucando, machucando, machucando. E talvez nós tenhamos pessoas aqui que já estão machucadas de tanto tentar. E o Salmo 23 vem dizer justamente isso para você. Você precisa de ajuda, porque você é ovelha. E a maneira mais sólida, mais real de você ser ajudada é quando você reconhece que Deus é o seu pastor e que você precisa entregar a sua vida a Ele. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão colocando Deus de lado. Você lembra, você quer ver uma coisa? Isso é antigo, lembra do Titanic? Lembra que dizem, não sei se isso é verdade, talvez seja, né? Porque todo mundo diz, deve ser verdade, não sei. E alguém disse lá que nem Deus afundava aquele navio. Vocês lembram disso? As pessoas se esqueceram que a lei da física, as leis que governam a natureza, foram criadas pelo pastor do Salmo 23. É ele que sustenta o navio na água. Você tem noção do que é isso? Você consegue imaginar que um jumbo voa, gente? Isso é milagre. Isso é milagre. Você consegue imaginar que um navio enorme boia? Isso é lei que Deus cria. E o cara vai lá e diz assim, olha, isso aqui nem Deus afunda. Então tudo bem, vamos ver se não afunda. Nós precisamos do Deus do pastor do Salmo 23. E Deus mostrou no Titanic, mostrou em várias outras coisas, como que ele precisa estar no controle das coisas. Como é que a gente conclui essa segunda parte do Salmo 23, verso de número 1? Eu quero convidar você a, nessa noite, abrir mão da sua autoconfiança. Autoconfiança é aquele sentimento que você tem de estar seguro em você mesmo. Você acha que é você que resolve a sua vida. Você acha que é você que tem energia para trabalhar de manhã. Você sabia que se Deus falar, você não vai levantar da cama, você não levanta da cama. Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós nos colocamos desse jeito, como ovelhas desgarradas, que olham para esse pastor, que é o pastor do Salmo 23, a gente gosta de cantar músicas sobre ele, a gente gosta de falar algumas coisas sobre ele, mas, na verdade, com a vida da gente, com as nossas atitudes, nós falamos para ele, Senhor, o Senhor não é o meu pastor e eu não sou a sua ovelha. Então, hoje, eu quero convidar você a dar esse passo de fé na sua vida, a abrir mão da sua autoconfiança e deixar Deus tomar conta da sua vida. Deixar de agir por conta própria e se tornar uma ovelha do pastor do Salmo 23. Deixa de tentar dar solução para a sua vida com a sua própria sabedoria.
A vida da gente muitas vezes é assim. A gente vai agir por conta própria, sabe o que a gente faz? A gente só se suja, a gente só se enrola. Mas quando a gente pega a vida da gente, entrega na mão do pastor do Salmo 23 e diz para ele: Senhor, conduz, tudo muda. Isso aconteceu com Davi. Ele foi pego lá no pasto e Deus começou a conduzir a vida dele. E tudo foi dando certo. Nossa, todas as coisas foram legais. Até nos dias perigosos, Deus cuidou da vida dele. Até que um dia, ele estava vivendo tempos de paz. E ele entendeu: eu posso fazer o que eu quiser. Eu não tenho mais inimigos. Eu tenho um palácio. Eu posso fazer o que eu quiser. E ele cometeu um dos pecados mais terríveis da Bíblia. E ele teve que cair de joelho, quebrantado. Depois que um profeta virou para ele e disse: eu vim aqui para mostrar a você quem você é. Mas naquele momento, Davi abriu o seu coração e ele reconheceu que ele precisava de um pastor. Que esse pastor não é humano. Ele é o pastor divino. Ele é o pastor das nossas almas. E é esse pastor que eu quero encorajar você hoje a entregar a sua vida, a deixar de ser uma ovelha tola, que não tem muita noção do que está fazendo, e entregar-se debaixo do pastoreio dele. E quando Davi fez isso, as coisas começaram a se realinhar para a vida dele. E ele morreu fartos em dias, e podendo dizer para o seu filho assim: filho, isso está lá em 2 Crônicas ou 1 Crônicas, capítulo 29, eu não vou lembrar o endereço certinho, mas ele chamou o seu filho Salomão na beira do seu leito de morte e disse: filho, vem cá, sirva esse Deus de todo o coração. Se você trabalhar bem e servir Ele de todo o coração, Ele vai estender a mão para você. E Ele vai te abraçar. E Ele vai te amar. E Ele vai te chamar para perto. E Ele vai fazer você prosperar, filho. Mas se você não fizer isso, esteja certo, Ele vai rejeitar você. Davi aprendeu a ser ovelha. Aprendeu a se colocar debaixo do pastoreio desse pastor do Salmo 23. E eu quero encorajar você nessa noite. Entrega a sua vida a Ele. Ela está embaraçada, é porque você está agindo por conta própria. As coisas estão dando errado, é porque você está decidindo segundo a sua vontade. Você caminha 2 passos para frente, você vive a alegria, daqui a pouco tem 2 passos para trás. É porque você está agindo na sua confiança. Entrega a Ele. Deixa Ele conduzir a sua vida. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Entrega a Ele. Deixa Ele trabalhar a sua vida. E você vai ver como as coisas serão diferentes. Vamos adorar o nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos adorar ao Senhor.